Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo. Eu não sei como é que você chegou nesse vídeo, se alguém te indicou, ou então se você achou sem querer no Facebook, estava procurando por emagrecimento, não sei. Não sei se estava procurando no YouTube, na internet, não sei. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que se você chegou nesse vídeo, você está buscando uma solução para o seu problema com a balança, para a sua luta com a balança, que muito provavelmente deve durar muito tempo. E eu sei também que você deve estar de saco cheio, deve estar cansado de tudo que você tem achado por aí, daquelas propagandinhas chatas que tem no Facebook, que você clica e te leva para um negócio que vem de uma fórmula milagrosa, que você compra, toma e tem coisas mirabolantes. E você sabe que nada disso funciona. Sei que você já deve ter tentado várias dietas, vários regimes, deve ter tomado um monte de coisa como eu tomei, como eu fiz e não está conseguindo emagrecer. E você está procurando a fórmula do emagrecimento definitivo. E é isso que você encontrou aqui. A fórmula do emagrecimento definitivo. Eu vou te explicar como isso funciona, vou contar um pouquinho da minha história. O convite que eu quero te fazer agora é ter um pouquinho de paciência. Assistir esse vídeo até o fim, porque eu vou te contar tudo sobre a fórmula do emagrecimento definitivo, sobre como eu consegui emagrecer 44 quilos em 6 meses, reprogramando a minha forma de pensar. E eu vou te ensinar a fazer a mesma coisa. Você vai mudar a sua cabeça, você vai passar a pensar como magro e você vai emagrecer. E você vai descobrir ao longo dos próximos minutos nesse vídeo que o segredo está todo aí na sua cabeça. O segredo não está na revista, na banca de jornal. O segredo não está em nenhum remédio. O segredo não está em nenhuma porção mágica, não está em nenhum shake, não está em lugar nenhum. O segredo está dentro de você. Você reprograma a sua forma de pensar e você vai ser magro definitivamente com a fórmula do emagrecimento definitivo. Te garanto. Bom, deixa eu me apresentar aqui para você. Meu nome é Edson Burger. Eu sou Master Coach. O que é coaching? Coaching é um processo onde o coach, o profissional de coaching, auxilia o coachee, no caso você, a chegar aonde ele quer chegar. Ou seja, o coach auxilia o coachee a sair do estado atual, que é o estado onde você se encontra, e chegar no estado desejado, que é onde você quer chegar. Este processo que sai daqui e chega até aqui chama-se coaching, é a aplicação desse processo. O coach é um profissional que reúne as mais diversas ferramentas. Por exemplo, eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, certificado pelo criador da programação neurolinguística, o Richard Bandler, que é o pai da programação neurolinguística. Eu estudo programação neurolinguística há quase 15 anos e foi com ela que eu consegui emagrecer e auxiliar as pessoas. Além de programação neurolinguística, eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas em administração. A minha especialização é em gestão de pessoas. A minha especialidade é motivação, formação de equipes de alto desempenho. Sou um acadêmico nessa área. E estudo isso. E tudo isso eu trago para o coaching. O coach é um profissional que tem uma maleta de ferramentas, entre elas a programação neurolinguística, ferramentas de gestão, de administração. Estudo muito sobre psicologia, psicologia positiva, psicoterapia, tudo que você possa imaginar sobre transformação humana, ferramentas de transformação, dinâmica, tudo isso é a minha paixão. E eu carrego tudo isso na minha maleta de ferramentas para auxiliar o meu coachee a sair de onde ele está e chegar no local onde ele quer chegar. A questão toda do emagrecimento, na verdade, vai um pouco além do que todo esse meu conhecimento e esse meu trabalho no coaching. Eu auxilio pessoas em suas carreiras, em suas vidas pessoais, em transformações, em salto de carreira. Trabalho e atendo empresas que querem aumentar os seus resultados. Agora, o emagrecimento nasce de uma história pessoal minha. Eu tinha 130 quilos. Você pode ver nas imagens. Eu cheguei a 130 quilos, mas não foi fácil não.
Para eu conseguir chegar a 130 quilos, eu fiz muito regime. Tomei muito remédio, fiz muita coisa. Hoje eu digo que a melhor receita que existe para engordar é fazer regime restritivo e tomar remédio para emagrecer. Aí o pessoal fala, como assim, Edson? É verdade, vai desregulando o corpo. Cada regime que eu fazia, eu engordava um pouco mais. Cada dieta engordava um pouco mais. Emagrecia 10, engordava 12. Emagrecia 6, engordava 8. Emagrecia 15, engordava 20. E assim foi a minha vida. Eu tenho um amigo que é músico e sempre que nos encontrávamos, ele me abraçava e fazia a mesma brincadeira. Se eu tivesse mais gordo ou mais magro. Ele falava, vem cá, deixa eu ver se eu consigo tocar asa branca. Ele falava que eu engordava e emagrecia tanto que eu era uma sanfona, que dava para tocar uma música. Vê se pode. Mas é verdade, infelizmente. Seria cômico se não fosse trágico. E a minha história de luta com a balança começou cedo. Eu não sei qual é a sua, mas a minha começou com 3 anos de idade. Dos 3 anos eu comecei a engordar e nunca mais parei. Olha, mas eu fui uma criança gordinha, bem gordinha, mas aquilo não me incomodava tanto, né? Eu lidava relativamente bem com aquilo. Tinha alguns apelidos. Chupeta de baleia, baleia, gordinho, que mais? Rolha de poço, uma série de outros. Em 91 mais ou menos, lançaram uma boneca, se não me engano, a Estrela, chamada Bolinha de Sabão. Você se lembra dessa boneca? Ela soprava uma bolinha e saía bolinha de sabão. Até aí legal, só que tinha um jinglezinho, uma musiquinha que falava bolinha de sabão. Era um saco aquilo. Porque tinha um garoto na rua do meu avô que toda vez que eu chegava ele começava a cantar a musiquinha. E toda a molecada começou a cantar a musiquinha para mim. Meu apelido até hoje, lá na cidade do meu avô, é Bolinha. Só que hoje em dia eu chego lá, o pessoal me chama de Bolinha Murcha. Emagreci. A grande questão é que até isso não me incomodava. Mas quando eu tinha meus 11 para 12 anos, eu comecei, como todo garoto, a ficar interessado pelas meninas e queria namorar. E tinha uma menina que eu achava bem interessante. Eu estava bem gordinho e eu falei pro meu pai me deu várias dicas de como chegar naquela menina. E eu falei para todos os amiguinhos da escola, olha só que besteira que eu fiz, que para todos os amiguinhos da escola que eu ia chegar na menina no intervalo para me declarar para ela. Peguei e levei um bombom para ela e tal. E quando eu fui falar com ela, a menina muito bonita, eu me declarei e ela falou, eu não vou ficar com gordo e saiu correndo. Aquilo foi terrível, mexeu demais comigo. Eu cheguei em casa, no dia seguinte eu fingi que estava doente, não fui para a escola, no dia seguinte também. E aí minha mãe veio conversar comigo, saber o que estava acontecendo, ela sabia que eu não estava doente, que eu não queria ir para a escola por algum motivo. E eu estava morrendo de vergonha daquela situação, da garota, dos rapazes. E aí minha mãe falou, você quer emagrecer? Eu vou te ajudar. E nós fomos no endócrino, a primeira vez. E quando eu cheguei lá, foi meu primeiro regime de muitos. E cada vez que eu não conseguia emagrecer, eu me sentia fracassado. Não sei se você se sente assim, se você está se sentindo agora, desta forma. E a primeira vez eu cheguei lá, cheguei no médico, fiquei 15 minutos na consulta, foi muito rápido. Ele não quis saber muito sobre a minha vida, o que eu estava passando, ele me deu 2 listas. Eu não sei se você já pegou 2 listas. Uma do que pode e uma do que não pode. A do que não pode é assim e a que pode é assim. Já pegou isso? Terrível. Não podia refrigerante, não podia doce, não podia isso, não podia aquilo. E eu lá, com aquelas 2 listas. Mesmo assim, eu e minha mãe saímos muito motivados. Em 91, 92, gente, não tinha essas coisas gostosas que tem hoje. Hoje em dia, a gelatina light é mais gostosa que a normal. Você deve saber disso. E a minha mãe, na época, ela tentava fazer gelatina saborizada. Ela comprava folha de gelatina e tentava fazer. Nossa, mas era muito difícil, ficava muito ruim. Durante um mês, com aquela dieta extremamente restritiva, eu devo ter emagrecido umas 800 gramas. E eu nunca me esqueço do meu primeiro fracasso, o dia que eu desisti do meu primeiro regime. Foi num domingo, eu estava assistindo O Casamento dos Trapalhões. Você se lembra? Aquela cena que o Didi tá coando o café numa meia? Incrível como isso fica marcado na nossa cabeça. Na verdade, isso foi numa tarde. Vamos voltar um pouquinho na hora do almoço. O almoço foi muito curioso. A minha mãe, ela fez um almoço especial para mim, especialmente ruim. Era terrível. Ela tentou fazer um macarrão sem glúten, com molho, tinha uma salada ruim. A gelatina era aquela gelatina sem sabor, né? Ela tentou fazer, era ruim pra caramba. E para ela e para o meu pai, não. Tinha arroz a carreteiro, tinha costela, tinha Coca-Cola. Eu tomava Coca Diet. Você lembra como era ruim aquilo?
parecia remédio. Hoje em dia a Coca Zero, para quem gosta, você põe gelo, dá para beber. Mas a Diet era ruim que doía, só de pensar me dá náuseas. E eu com aquilo, eu comia aquele negócio, fiz o melhor que podia. E os dois comendo aquilo foi uma tortura, gente. Acabou aquele almoço e tô lá. Os dois foram tirar um cochilo, uma soneca de domingo à tarde. Eu fui assistir o Casamento dos Trapalhões. Eu não sei porque marcou a cena do Didi correndo café na meia. E eu falei, eu vou tomar um golinho de coca. Já fez isso? Um golinho só de coca, um golinho, um pedacinho. Não vai fazer mal, não vai estragar o regime. E lá fui eu na geladeira e tomei um pouquinho. Voltei, sentei na sala. Aí eu pensei, mais um copinho, já que fui aqui. Já fez isso? Já que foi, mais um copo. Já que foi isso, na costelinha. Já fez isso, gente? Vamos ver se você já fez algo parecido. Pensa o seguinte, já aconteceu comigo várias vezes. Eu começo um regime e estou indo bem. Compro lá 12 meses de academia, compro um monte de coisa, compro um remédio, compro isso. Não vou para festa, não vou fazer nada. Dessa vez eu vou até o fim. Quantas vezes você já tomou essa decisão? Eu várias. E aí começava super empolgado. Vai, vamos. Primeira semana, tá indo bem. Segunda, emagreci. Aí chega uma sexta-feira, alguém te convida para uma festa. Não vou. Vamos, você toma uma água. Vamos, não. Tá bom, eu vou só tomar água, não vou comer bolo, não vou comer nada. Não vou. Chega lá, você come um pedacinho. Já que foi isso, vou aproveitar essa festa, amanhã eu começo de novo. Aí você acorda no sábado. Já que eu fiz isso, vou aproveitar esse restinho de final de semana. Já fez isso? E aí come sábado e domingo, tudo que não comeu nos outros dias, come tudo. Aí você fala, na segunda eu recomeço. Chega na segunda, você fala, puxa, mas já é dia 27. Vou aproveitar esse finalzinho de mês, dia 1º eu recomeço. Já fez isso? Qualquer coincidência não é mera coincidência. Chega dia 1º, puxa, mas é sexta-feira de novo. Vou aproveitar o final de semana. Aí chega na segunda, nossa, mas já é outubro. Quer saber? Esse ano já está perdido. Vou aproveitar esse finalzinho de ano, dia 1º eu recomeço. Aí chega dia 1º. É quarta-feira, segunda-feira eu recomeço. Chega segunda, o que vem? Vou esperar o carnaval. Depois, Páscoa. E assim vai passando o tempo. E eu lá, naquele domingo, meu primeiro fracasso, gente, eu não esqueço. A primeira vez que eu fracassei. E cada regime que eu fiz depois daquilo, eu me sentia fracassado. Não sei se você está sentindo assim. Fala, por que eu não consigo resolver esse negócio? Caramba, eu emagreço e engordo de novo, eu me auto-saboto, eu me auto-boicoto, eu não conseguia. Tomava remédio, emagrecia, engordava de novo. Caramba, por que isso? E assim eu fui levando a minha vida, gente, até chegar aos 130 quilos. Eu sempre fui... Não dá para dizer que eu era saudável, mas eu não era doente. Até que, num determinado momento, eu estava com meu filho brincando no Ibirapuera e eu passei muito mal. Tiveram que me atender e tal, e eu fui procurar um médico para saber o que tinha acontecido. Fiz uma bateria de exames, fiz tudo que vocês possam imaginar. Estava com 130 quilos. E quando eu levei todos aqueles exames, sentei na frente do médico, começamos a conversar, ele olhou bem no meu olho. E ele falou, se você continuar dessa forma, você não vai ver seu filho se formar na faculdade. Falei, como assim? Eu estava engordando de 2 a 3 quilos por ano. Imagina onde é que eu ia chegar. Em 10 anos, eu pensei, 10, 12, 13 anos, eu vou estar com 160 quilos, cara. Que vida é essa? Fora os problemas de saúde. Eu estava com gordura no fígado, o colesterol estava alto, eu tinha refluxo, a pressão estava alta, eu tinha tido um problema de pressão alta no parque. Eu estava com a apneia do sono, eu tinha gastrite, dores terríveis, o refluxo, tudo era ruim demais, eu sofria demais. E as dores no joelho, as dores na panturrilha, no tornozelo. Depois de caminhar um pouco, eu mal conseguia andar no dia seguinte. Que vida era aquela que eu estava tendo e que vida era essa que eu ia ter em 10 anos? Naquele dia eu cheguei em casa, comecei a olhar para o meu filho no chão, e olhando para o meu filho, eu comecei a chorar e eu falei, caramba, eu tenho que resolver essa história definitivamente. E aí eu pensei, lembrei de Einstein, uma célebre frase de Einstein, que ele costumava dizer, querer resultados diferentes de ações iguais é burrice. E eu pensei, eu já tentei de tudo, emagreci e engordei de novo, então se eu fizer mais um regime, o que vai acontecer comigo? E aí eu tomei a maior decisão da minha vida. Ao invés de pensar em emagrecer, eu decidi que eu ia aprender a ser magro.
E aí foi o grande insight, e é esse que eu quero compartilhar com você hoje. Todas as vezes em que eu tentava emagrecer, emagreci e engordava de novo, eu me sentia meio que um fracassado. Talvez seja como você está se sentindo. E naquele momento, o insight foi o seguinte, eu falei, peraí, talvez eu não seja um fracassado. Talvez eu seja uma pessoa de sucesso. Talvez você seja uma pessoa de sucesso. Como assim, Edson? Calma. Por que eu estou falando isso? Eu não sabia o porquê, e você não sabe porquê. Mas de alguma forma, o meu inconsciente, que é quem manda no meu corpo, a maioria das nossas ações do dia a dia vem do nosso inconsciente. As decisões, tudo isso vem do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o nosso eu mais profundo, mais poderoso, que está no controle das nossas vidas. Eu não sabia por quê, mas em algum momento o meu inconsciente decidiu engordar para resolver alguma coisa. Eu não sabia o que ele queria resolver, mas essa decisão estava aqui. E por mais que eu lutasse contra, fizesse dietas restritivas, como você deve estar fazendo, tomasse remédio, fizesse qualquer coisa, eu voltava a engordar. Isso significa que o meu eu mais profundo, o meu eu verdadeiro, quem eu sou de verdade, o programa que rodava no meu inconsciente estava tendo sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. Significa que o programa que roda no seu inconsciente, independente da força que você faça, ao contrário, tem sucesso. Aí você fala, pô, mas eu não quero esse programa dentro de mim. Eu também não queria. E foi nesse dia que eu decidi trocar o chip. Eu pensei, se eu mudar o chip, se eu mudar a programação que roda no meu inconsciente, eu nunca mais na vida vou precisar fazer regime. O meu inconsciente, uma vez que decidiu emagrecer e ser magro, eu vou ser magro de forma tranquila. Esse foi o grande insight. A grande questão era como fazer isso. Lembra que eu falei há pouco para você sobre programação neurolinguística? Nessa época eu já estudava programação neurolinguística há 9, 10 anos e tinha tido grandes resultados. O que é programação neurolinguística? A programação neurolinguística é uma técnica que nasce nos Estados Unidos na década de 60, 70, desenvolvida por um cara chamado Richard Bandler. O Bandler era um cara à frente de seu tempo, era um garoto, 17, 18 anos, estudante de matemática e de programação de computadores. Olha só que legal. Só que ele também era apaixonado por psicologia e por terapias. E ele estava em São Francisco, epicentro de tudo que havia das terapias mais modernas no mundo. Todo estudante de terapia, de psicologia, ia para São Francisco. Lá era o epicentro. E ele começou a conhecer muita gente, grandes terapeutas, e ele começou a perceber que havia um padrão entre os terapeutas que conseguiam resultados efetivos, terapia Gestalt, entre tantas outras. E ele teve uma ideia, conversando com um professor de linguista, o John Gringler, parceiro dele no desenvolvimento da PNL, eles pensaram o seguinte, um conceito chamado modelagem. Se alguém é capaz de fazer alguma coisa bem feita, eu entendo como ele faz e a gente consegue modelar, instalar em outra pessoa. Ou seja, eu fiz, posso instalar em você. Como é que funcionava isso? Ele pensou, o cérebro humano talvez funcione, a grosso modo, parecido com o computador. E se eu descobrir a linguagem para programar o cérebro, o inconsciente, eu consigo resultados efetivos de mudanças de hábitos, de mudança da programação do que está rodando. E nesse insight, o Richard, ele pensou o seguinte, eu vou estudar pessoas que tenham tido algum tipo de fobia e tenham se curado dessa fobia. Fobia é um medo muito forte de alguma coisa, de altura, de barata, de rato. E ele colocou um anúncio no jornal na época, pedindo pessoas que tinham se curado de fobias e convidando essas pessoas para uma entrevista, onde ele pagaria $50 por entrevista. Nossa, formou uma fila imensa. Imagina, São Francisco, década de 70, tudo que estava acontecendo lá. E só que ele teve uma sacada. O Richard era um cara à frente de seu tempo. Todos que chegavam para a entrevista tinham que preencher um formulário, uma ficha. E nessa ficha tinha uma coisa que a pessoa tinha que assinar, que era um termo. Nesse termo dizia assim, nós desenvolvemos a mais poderosa máquina de detecção de mentiras do mundo. Se você estiver mentindo, você tem que pagar uma multa de $100. E um monte de gente ia embora. Mas ficou um grupo lá de pessoas que realmente tinham fobia e tinham se curado dessa fobia.
Em entrevista, o Richard descobriu que existia um padrão. A maioria das pessoas tinha feito algum tipo de pensamento, uma estrutura de pensamento, que de alguma forma aquele medo passou. E aí ele pensou o seguinte: se eu usar esse mesmo padrão em pessoas que tenham fobia, é possível que eu cure essa fobia. E ele fez outro chamado pedindo pessoas que tinham fobia para uma entrevista. A ideia era só uma entrevista. Mas ele conseguiu curar a fobia dessas pessoas na entrevista. E aí nasce a cura rápida de fobia, uma das primeiras e mais poderosas ferramentas da programação neurolinguística. Com o passar dos anos, eles descobriram que a mente realmente, o cérebro inconsciente, pode ser programado com a PNL, através da linguagem, da forma como se fala e da organização das imagens. Isso mesmo, eu consigo mudar minha relação com o alimento. Eu consigo, por exemplo, em uma determinada sessão, fazer com que você nunca mais coma chocolate ou qualquer outra coisa que você não consegue deixar de comer. É verdade, em 5 minutos. Aí você fala: ah, Edson, então se tirar o chocolate eu não engordo mais. Não é bem assim, você pode começar a comer outra coisa. Então, calma, é um processo sistêmico, vou explicar tudo. E naquele dia eu estava lá, tomei a decisão de emagrecer, pensei: talvez a programação neurolinguística possa me ajudar. Vou encontrar alguém que trabalhe com programação neurolinguística e possa me ajudar. Internet, comecei a pesquisar e nada, não encontrava ninguém no Brasil. Mas encontrei uns caras lá fora, os maiores especialistas do mundo em programação neurolinguística, como o Anthony Robbins, o Robert Dilts e Paul McKenna, estavam trabalhando lá nos Estados Unidos e na Europa com emagrecimento com programação neurolinguística, com resultados extraordinários. Pessoas famosas estavam emagrecendo com isso. E aqui no Brasil, nada. Eu pensei: e agora? Não tinha condição de ir para lá emagrecer com esses caras. Já pensou passar 6 meses lá? E um investimento nisso? Eu falei: ó, não me resta outra opção, senão eu mesmo desenvolver a técnica para mim. E eu comecei. Gente, foi o seguinte, foram 6 meses mudando a minha cabeça e me transformando. E aí a minha grande sacada foi o seguinte: modelagem. Eu comecei a estudar o comportamento de gente magra, isso mesmo, eu ia lá, ficava pesquisando e eu descobri o seguinte: tem 2 tipos de magro. Tem 80% dos magros que seguem um padrão, uma curva normal. Essas pessoas eu estudei para modelar em mim e vou ajudar a modelar em você. Tem 20% que é fora da curva. Sabe aquele magro de ruim que você tem vontade de enforcar, que come mais que você e não engorda? Esquece esses. Eu estou falando daqueles 80% que é a curva normal. Você sabia que todo magro exagera em festa? Só que é diferente o exagero dele. Magro não toma refrigerante light, magro toma refrigerante normal. Magro come açúcar, não come adoçante. Tem algumas coisas que o magro faz que é diferente. Por que ele faz isso? Porque ele não tem preocupação de engordar. O magro come chocolate, uma série de coisas, só que em quantidades diferentes. E eu percebi como é que funcionava a cabeça do magro. Instalei em mim essa modelagem e comecei a emagrecer. Emagreci 44 quilos em 6 meses. Um resultado extraordinário. Durante a minha pesquisa para o meu emagrecimento, eu descobri o seguinte, que existia uma indústria do emagrecimento. E essa indústria do emagrecimento estava crescendo muito rápido. O curioso é que as pessoas estavam engordando tão rápido quanto essa indústria crescia. Agora, em 2012, o Ministério da Saúde soltou um dado interessante. Em 2006, nós éramos porque eu pertencia a esse dado. 36% da população brasileira estava acima do peso. Isso em 2006. Em 2012, esse dado chegou a 51%. O curioso é que de 2006 para 2012, a indústria do emagrecimento teve o seu grande boom no Brasil. Tudo que você possa pensar, revistas, remédios, shakes, substitutos alimentares, cirurgia bariátrica, tudo começou a crescer muito. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: a indústria do emagrecimento está crescendo porque as pessoas estão engordando ou as pessoas estão engordando porque a indústria do emagrecimento está crescendo? Quanto mais você adere a novidades, a produtos de emagrecimento, mais você fica gordo. Então, talvez esse não seja o caminho, e foi o que eu pensei lá atrás. Eu tomei uma atitude diferente. E foi a questão da reeducação alimentar com programação neurolinguística. O muito curioso é o seguinte, eu descobri sobre a indústria do emagrecimento e eu tinha acabado de emagrecer
eu fiz minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Quando eu terminei a minha pós-graduação, eu voltei depois para um curso chamado Preparação para a Docência, que é um curso que prepara professores da Fundação Getúlio Vargas. São sempre turmas pequenas, uma turma por ano, e eu tinha que dar uma aula piloto, uma aula experimental. E na turma tinha um rapaz que ele era um diretor de uma grande empresa de publicidade. E depois da aula piloto que eu dei sobre PNL, sobre âncoras, você já ouviu falar em âncoras, em gatilhos? Sim? Não? Vamos lá, vou te explicar o que é isso. Se você dirige, muito provavelmente, você já deve ter percebido que você está dirigindo seu carro. Tranquilo. Está atrás de um outro carro. O que acontece quando acende a luz de freio do carro da frente? Simples, né? Você para. Acendeu uma luz ali. O que será que aconteceu? Eu acho que esse cara vai parar. Também vou parar. É assim? Não. Se fosse assim que ia acontecer, pá! Não é? Não, então, acendeu a luz do carro da frente, eu piso no freio. Isso é uma âncora, é um gatilho, é uma âncora visual. Aquela luz desencadeia em mim uma reação rápida física que eu não tenho que pensar para fazer. Muito provavelmente, você teve uma relação amorosa no seu passado que uma determinada música marcou aquela relação. E você está vivendo a sua vida, está no consultório médico, no carro, e no rádio toca aquela música. O que acontece com você? Você volta a sentir aquela mesma coisa, uma âncora auditiva. E nós temos várias dessas. Naquele dia que eu estava dando aquela minha aula piloto, eu falei sobre ancoragem para professores, né? Dá para usar bastante âncoras com os alunos. E esse cara me chamou depois da aula e ele falou: Edson, semana passada eu tive um briefing com uma grande empresa de produtos alimentícios e o diretor dessa empresa de marketing nos pediu o seguinte: você conhece aquele personagem Ben 10? Né? Todas as crianças conhecem. Qual que era a ideia? Eles queriam criar uma campanha publicitária para que toda vez que a criança visse o Ben 10 na televisão, numa camiseta, num videogame, tivesse vontade de comer aquele produto. Olha que absurdo. E esse cara, preocupado, falou: mas você não acha que a gente está indo longe demais? Não é perigoso para a saúde das crianças? Gente, naquela época, 2009, 2010, por aí, 2011, não me lembro ao certo, a crise nos Estados Unidos ainda era grande. A Europa estava passando por grandes dificuldades, o Japão, a Ásia também. O Brasil era uma das poucas células dessa multinacional que estava dando lucro. E eles queriam mais. Então esse cara falou: vamos fazer o seguinte, eu dou retorno para os nossos acionistas, que a pressão por causa da crise está feia lá fora. Você vende o meu produto e os pais e os médicos cuidam das crianças. Combinado? Gente, é duro de ouvir isso, mas é a verdade. E esse cara fez essa campanha e ele estava sofrendo com aquilo, ele estava tendo que flexibilizar valores. E aí foi. O curioso é o seguinte, eu sabia qual era o produto, qual era a campanha, alguns meses depois a campanha foi vinculada e nós tínhamos o produto em casa. E um dia eu estava assistindo televisão com meu filho, apareceu o Ben 10 e o que meu filho pediu? O biscoito. Agora eu te pergunto, quantas âncoras e gatilhos você tem dentro de você? Essa foi criada pela mídia e ela cria várias. Você tem várias âncoras e gatilhos. Supermercado, você acha que você está comprando porque você quer. Muitas vezes você está comprando por causa de âncoras e gatilhos instalados. Isso é muito sério. Mas nós temos outras que nascem, por exemplo, eu acabei descobrindo que quando eu tinha 3 anos, a minha mãe precisou viajar a trabalho. Minha mãe era moça, ela ficou uns meses fora de São Paulo. E aí ela me levou um dia na minha avó e voltou alguns meses depois. Naquele período, eu aprendi a relacionar amor, carinho, a falta da minha mãe à comida. Toda vez que eu sentia a falta da minha mãe, a minha avó me dava comida. De alguma forma, aquilo ancorou na minha cabeça. Toda vez que eu me sentia rejeitado, triste ou qualquer coisa do gênero, o que eu fazia? Eu sentia uma vontade incontrolável de comer. Você deve estar se identificando aí. Isso deve acontecer com você o tempo inteiro. Agora, você pode fazer o que você quiser. Tomar remédio, fazer regime, deixar de comer carboidrato, fazer cirurgia do estômago, qualquer coisa. Isso não vai mudar dentro de você. E aí você vai engordar de novo. É engraçado, é o seguinte. Todos nós temos várias dessas âncoras. Propaganda de cerveja, como é que é? Mulher, seminua e cerveja gelada. O que eles querem? O homem vê uma mulher bonita e tem vontade de tomar cerveja. Curioso, não é? E enquanto você tiver âncoras e gatilhos e não souber como quebrá-los, sinto muito. Pode fazer regime. E como é que você se sente quando você faz regime? Parece que você está de castigo, de tortura, né?
Não pode ir numa festa, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E tudo que você não pode, a vontade cresce. Eu digo que vontade é que nem juro de cheque especial. Se você não paga, o juro é caríssimo. E aí você fica lá preso de regime até a primeira vez que você sai. Quando você sai, você quer aproveitar e recupera tudo de novo. É uma loucura. Tem alguns dados curiosos hoje em dia sobre pessoas que fazem cirurgia de redução de estômago e muitos voltam a engordar mesmo depois de passar por aquelas coisas tão severas. Existem fóruns na internet de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica trocando informações de como burlar a cirurgia e conseguir comer mais, gente. Da onde vem isso? Vem da programação que está rodando aqui, ó. E eu quero te dizer uma coisa. Depois de tanto tempo sofrendo e sendo gordo, eu passei por um processo de reprogramação da minha cabeça. Não vou te dizer que é fácil, não. Não vou prometer facilidade. Eu só vou dizer que é definitivo. E hoje, quando eu olho para trás e para todo o sofrimento que eu tive em minha vida, eu posso dizer para você, emagrecer é mais fácil do que ser gordo. Aí você tá, Edson, não é. Eu já tentei a vida inteira. E não é. Olha, eu não estou falando para você de nada do que você tenha tentado. Tudo que você tentou só está te levando a engordar. Esse emagrecer é mais fácil que ser gordo que eu estou falando é o que nós precisamos fazer para reprogramar a cabeça. Existem algumas tarefas, existem algumas ações efetivas, mas fazer isso tudo é muito mais fácil do que ser gordo. Isso eu posso te garantir. Eu aprendi na pele. E naquele dia, eu decidi emagrecer e eu comecei a emagrecer utilizando diferentes técnicas. Dentre elas, o coaching e a programação neurolinguística. Era o meu norte. Com as estruturas e as ferramentas de coaching, eu organizei a minha vida. Eu já era coach há alguns anos, atendia, era meu hobby. Mas eu comecei efetivamente a organizar a minha vida. É fácil agir na vida dos outros. Na própria vida, dá um pouquinho mais de trabalho. Trouxe as ferramentas de programação neurolinguística e estava emagrecendo. Estava emagrecendo rápido, aí um amigo me procurou. E esse amigo estava bem gordo, um pouco mais baixo que eu, com 130 quilos. Ele olhou para mim e falou, cara, me ajuda. Faz coach de emagrecimento comigo que eu preciso emagrecer. Eu falei, cara, mas não existe coach de emagrecimento. Nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Hoje em dia, se você procurar aí na internet, coach de emagrecimento, tem um monte de gente fazendo. Mas a maioria começou a fazer por conta que eu comecei a usar esse método há alguns anos. E aí comecei a fazer o coach de emagrecimento com ele. Primeiro eu falei, cara, não existe. E ele falou, me ajuda, senão eu vou morrer, cara. A situação dele estava feia. E aí eu falei, bom, não temos nada a perder, vamos lá. Começamos a nos encontrar quase que 2 vezes por semana, e utilizar as técnicas que eu tinha utilizado comigo. E os resultados foram extraordinários. Olá, meu nome é Fábio, eu sou dentista e estou participando do coaching de emagrecimento do Edson Burger. Ao iniciar o curso, eu estava com 113 kg e 600 gramas. Hoje, já me encontro com 93 kg. O fantástico desse curso é que o Edson não atua somente com dietas. Ele vai na causa do engordar. Olá, meu nome é Isabel Abreu, sou professora e moro em Santos. Quero estar dividindo com vocês que antes de eu conhecer o Edson Burger, eu pesava 76 quilos. Hoje estou pesando 65. Com isso, posso dizer que em termos de qualidade, a minha vida mudou. Olá, meu nome é Gisele, eu tenho 27 anos, eu sou professora. Eu estou no processo de emagrecimento do coaching de emagrecimento há aproximadamente 5 meses. Nesse período eu emagreci 9 quilos até agora, faltam mais alguns, estou no meio do processo. Mas estou muito contente com os meus resultados. Eu emagreci sem fazer nenhum regime, sem tomar nada. Eu emagreci reprogramando a minha cabeça, utilizando técnicas de programação neurolinguística. E eu posso te ajudar também. Faz o seguinte, dá uma clicada nesse link, assiste um outro vídeo onde eu vou te contar toda a minha história e vou te mostrar que você também pode emagrecer sem regime, sem dieta, reprogramando a sua cabeça. Edson Burger, Fórmula do Emagrecimento.